Durante toda a minha vida, segui o que pareciam ser as regras do jogo. Procurei trabalhar em empresas sólidas, fui um profissional dedicado, cursei especialização e pós-graduação, criei uma rede de relacionamentos e pratiquei toda a política necessária para ser reconhecido pelos meus superiores. Tive parte dos meus ganhos retidos no contra-cheque para contribuir com os fundos de pensão das companhias para as quais trabalhei. Acompanhei, de tempos em tempos, meu saldo no INSS para ter certeza que as empresas não estavam deixando de fazer sua parte na construção do meu futuro. Seguindo a recomendação de especialistas, ainda poupei uma parcela de meus ganhos líquidos, investindo de acordo com as orientações de meus gerentes de conta, que sempre demonstraram segurança no assunto. Diversifiquei investimentos, evitando deixar tudo no banco. Também comprei e construí alguns pequenos imóveis. Pelo que fiz ao longo de minha vida profissional, pensei que chegaria a um ponto em que teria muito mais do que o suficiente para viver bem. Os fundos de pensão deveriam garantir uma renda equivalente à que eu tinha enquanto trabalhava. O INSS deveria me garantir proteção e um complemento significativo de renda para ampliar minhas escolhas. Meus investimentos deveriam ser desfeitos apenas se acontecesse algum imprevisto. Hoje estou aposentado, como previsto pelas regras que segui. Mas, ao contrário do retorno esperado em termos de renda e proteção, a única coisa que realmente tenho de sobra é um enorme sentimento de insegurança. Os fundos de pensão me proporcionam uma renda até maior do que a que eu tinha pouco antes de me aposentar, mas meus gastos aumentaram demais. A renda do INSS é incrivelmente baixa comparado ao sacrifício incrivelmente alto que foi contribuir para ele ao longo de toda a minha carreira. E, ao avaliar o estado de minha moradia, percebi a necessidade de realizar melhorias. Ao fazer as contas, percebi que meus investimentos poderão ser consumidos em pouco tempo se não tomar bastante cuidado. Sinto medo, pois tive que me adequar a um padrão de vida que parece estar em um frágil equilíbrio. Temo que qualquer imprevisto possa me colocar na situação de insuficiência e desconforto que já experimentei nos meus primeiros anos de trabalho. O problema é que naquela época eu tinha algumas escolhas a fazer. Agora, como aposentado, não tenho. Preparei-me durante décadas para não precisar contar com outras opções de renda e de que adiantou? Aposentado não é exatamente o termo com o qual me identifico. Na verdade, estou apavorado. Essa carta foi criada por mim, no livro Adeus Aposentadoria, com base em relatos reais que eu coletei ao longo da minha carreira de consultor de vários clientes que eu acompanhei, pais de clientes, pessoas conhecidas, que planejaram sua vida financeira, que construíram um futuro de acordo com as regras que pareciam ser sensatas. A aposentadoria hoje não é exatamente a realização de um sonho para a maioria das pessoas. É esse problema que eu quero que você não tenha na sua vida. Quando a gente coloca numa balança o sacrifício que se faz para chegar onde as pessoas querem chegar e o resultado que se colhe desse sacrifício, o que acontece é uma enorme desproporção entre o que se espera e a prática, a realidade, ou talvez uma falta de consciência. Na verdade, pergunto para você, aonde você quer chegar com o seu planejamento financeiro? Você procurou o curso Inteligência Financeira para conseguir fazer mais poupança, para conseguir melhorar seus investimentos, para conseguir melhorar sua relação com o dinheiro, mas para chegar aonde? Qual que é o objetivo? Se aposentar? Parar de trabalhar? Simplesmente viver de renda? E a pergunta que eu coloco é, seu cérebro quer a mesma coisa que você? Pergunto o cérebro por quê? O aspecto racional do planejamento tem a ver com escolhas que normalmente vão conduzir um caminho que envolve cortar gastos, fazer poupança, melhorar a qualidade do rendimento dessa poupança, quantificar o valor para se alcançar um resultado no futuro. Racionalmente, nós queremos construir um futuro com base em corte de gastos, em formação de poupança, em uma melhoria do desempenho dessa poupança para que, com rendimentos melhores nos investimentos, nós tenhamos um desempenho melhor, um patrimônio maior no futuro. Mas a pergunta é, seu cérebro quer a mesma coisa? Ou seu cérebro quer viver um presente melhor? Seu cérebro quer aproveitar melhor a vida? Pergunto o cérebro por quê? Nesse aspecto racional, nossa razão diz que devemos seguir um caminho, mas nossa emoção sente falta das consequências desse caminho. Para você cortar gastos, você abre mão de alguns confortos que você tem. Para você cortar gastos, você impõe algumas restrições. Você talvez tenha que impor a pessoas que você ama, impor a seus filhos, mudanças de hábito que muitas vezes vão significar a perda de algo que você já tem, a perda de uma rotina, de uma tradição, de um consumo. Isso emocionalmente começa a afetar a família. Quando se fala de construção do futuro, quando se fala de formação de poupança, eu preciso de alguma recompensa. Qual a recompensa por trás desse processo? O rendimento que você tem todos os meses daquele dinheiro aplicado traz um prazer maior do que o benefício que você tem ao consumir o dinheiro que estará aplicado? Provavelmente não. Então é importante você entender que existe um conflito aí entre razão, ou seja, aquela parte que nós dominamos do nosso cérebro, e emoção,
aquela parte muito mais forte, muito mais intensa do nosso cérebro que nós não conseguimos dominar. E você sabe, são vários estudos sobre o cérebro humano que dizem que nós não usamos nem 20% de nossa capacidade. 20% é o lado racional, 80% é o lado emocional. Quando nós queremos construir um futuro melhor, nós temos que realmente definir aonde queremos chegar, mas pensando em atender às necessidades de nosso cérebro, às necessidades de nossas emoções. Você, ser humano, quer ser feliz. E é importante que o ser feliz faça parte dessa construção no futuro. O ser feliz, para cada pessoa, vai significar uma coisa, mas o seu cérebro só será alimentado, só criará disciplina a partir do momento que estiver disciplinado. E para isso acontecer, teremos todo um curso aqui a desenvolver sobre esse assunto, mas é importante destacar que o planejamento tradicional envolve algumas limitações. Os mecanismos que se criam para chegar aonde a maioria quer chegar são mecanismos que conflitam seriamente com esse lado emocional do cérebro. Por exemplo, falta consciência básica no dia a dia na maneira de você lidar com o seu dinheiro. Pequeno exemplo para você entender isso aqui. Contratos que nós trabalhamos no dia a dia. Peguei aqui uma conta de luz, uma conta típica, padrão aqui da cidade de São Paulo. Quando a pessoa está numa situação de esperar, por exemplo, uma fila no banco para pagar a conta, ou está, de repente, preenchendo alguma coisa, um documento, ou fazendo pagamento no seu internet banking, muitas vezes a pessoa ignora informações importantes como o contrato que aparece aqui, informações em letras miúdas, que dão orientações de como economizar, dos preços diferenciados para faixas diferenciadas de consumo, cuidados que você tem que ter para acompanhar a sua conta e perceber se está perdendo o ritmo, o controle. São informações preciosas que envolvem algum grau de educação. Normalmente desperdiçamos isso. Outro exemplo, uma fatura de cartão de crédito. Toda fatura de cartão de crédito tem, no seu verso, nas letrinhas miúdas, várias orientações sobre como funciona o custo efetivo total da operação de crédito aqui envolvida, qual que é o contrato sobre o parcelamento de gastos, eventual financiamento da sua fatura. São informações preciosas que alertam para o problema que pode ser criado caso você não lide bem com o pagamento da sua fatura, você não pague tudo na data esperada. As pessoas caem em problemas, se vêm pagando contas, se vêm pagando juros, muitas vezes surpresas. Eu não esperava por isso ou não consigo pagar as contas. As contas não vieram do nada, elas não são impostas a você. Você mesmo cria as contas que estão pressionando o seu orçamento, as contas que estão impedindo você de fazer uma poupança, de ter uma qualidade de vida maior. Isso é falta de consciência. Quando você escolhe mal, as consequências da má escolha se tornarão um preço a pagar e uma limitação no seu consumo. Então, além dessa falta de consciência, é importante chamar a atenção das preocupações que estão por trás quando a pessoa não toma o cuidado de dimensionar sua previdência da maneira adequada. Nós construímos uma renda futura, às vezes por planejamento, por contribuir para um plano de previdência, contribuir para um fundo de pensão, às vezes por ter entrado numa carreira pública escolhendo uma renda futura. A renda que você estabelece será uma renda realmente suficiente? Questão, o que é uma renda suficiente? Pode ser uma renda suficiente hoje. Se você é um servidor público que ganha, por exemplo, R$4.000 por mês, o seu padrão de vida é de R$4.000 por mês. Aos 60 anos, aos 70, esses R$4.000 por mês provavelmente não serão suficientes. Eu tenho praticamente certeza que não serão suficientes. O quanto que você tem que dimensionar esse planejamento da Previdência para ser adequado tem a ver com o entendimento do que é o seu custo de vida, o que é importante para você, do quanto que esse importante vai ficar mais caro ao longo da vida. É importante estar com a família, por exemplo, é importante participar das celebrações de família. Você já percebeu que com o passar dos anos, uma pessoa de mais idade tem mais parentes? Quantas celebrações, quantos casamentos, quantos batizados, aniversários você vai querer frequentar na sua vida? Todos esses eventos envolvem presentes, envolvem se vestir bem, envolvem se preparar para essa situação, um cabeleireiro, um cuidado pessoal. Será que o custo de vida que você tem hoje, ou o custo desse importante para você, que é celebrar com a família, vai se manter ao longo do tempo? Não vai. Se você não tiver essa consciência, você vai perceber que com o passar dos anos, não poder fazer aquilo que é importante para você, não poder fazer aquilo que é natural para você, vai significar abrir mão de algo que tem um significado na sua vida. Esse é um elemento que explica, por exemplo, o que é o envelhecer. Envelhecer não é acumular anos de idade. Todo mundo conhece pessoas de 80 anos que são extremamente joviais. E muita gente conhece pessoas de 35, 40 anos que parecem velhos, que praticamente não têm escolha na vida. Qual que é a grande diferença? Pessoas joviais são pessoas que têm mais liberdade, pessoas que se veem presas numa rotina de acordar, comer, trabalhar, dormir e selecionar contas a pagar, porque está tudo muito difícil, são pessoas que certamente sofrem mais com a sua rotina.
Se você tiver uma condição lá na frente de desfrutar do que é bom, você se tornará uma pessoa mais inspirada. Se você não tiver essa condição, você começa a deixar de lado o que é importante para você. Como um elefante que se afasta da manada, você vai se sentir envelhecendo. E aí há pessoas que envelhecem precocemente. O como quantificar essa vida futura e os cuidados para chegar nela vai ser o objeto principal desse nosso curso ao longo das próximas aulas. Agora, pessoas que estão conscientes, que estão muito distantes do que é a realidade desejada, do que é a realidade que deve ser planejada, pessoas que tentam colocar em prática alguns planos, fracassam, pessoas que a uma certa altura da vida, diante de um grande imprevisto, perdem parte do que planejaram, perdem parte da poupança. Alguns recorrem a artifícios como, por exemplo, jogar na loteria. E jogar na loteria é uma tradição, principalmente entre os brasileiros, né? Acreditar na fezinha, acreditar que a sua estrela vai brilhar. Qual que é o problema? Jogar na loteria é um gasto a mais que provavelmente não vai trazer retorno. Ô Gustavo, provavelmente por quê? Você está jogando praga, está rogando algum tipo de insucesso no meu projeto de construir uma renda maior? Na verdade, as estatísticas mostram que você não vai ter sucesso. É mais provável você entrar no elevador e esse elevador despencar do que você ganhar na loteria. Os números dizem isso. A questão é que as pessoas jogam na loteria, elas chegam muito perto de ganhar um prêmio porque tem que acertar 5 ou 6 números e acerta 2 ou 3, acha que a pessoa está num momento de sorte na vida e começa a jogar mais e mais e mais, e aí o que alimenta a vida da pessoa, que alimenta planos futuros, é essa ambição de ter sorte em algum momento, de ganhar alguma coisa. E aí, vem semana, vai semana, você joga na loteria, quase ganha ou não ganha, continua poupando e nesse processo todo, o que poderia ser um recurso poupado deixa de ser uma construção do seu futuro e passa a ser um desperdício presente. Outro ponto, quando a pessoa tem consciência que não consegue poupar o que deveria, que não consegue contribuir um plano de previdência, mas confia no INSS, no Instituto Nacional do Seguro Social, pagando sua parcela, ou a empresa paga por ela, aquela que será a fonte da sua renda futura da Previdência Pública. A questão é, quantas pessoas conhecem realmente as regras do INSS? Você conhece? Você conhece alguma pessoa que conhece as regras? É um mecanismo extremamente complexo, um mecanismo extremamente engessado, cheio de senões, cheio de ressalvas, que pouquíssimas pessoas conhecem. Na verdade, os poucos técnicos do próprio INSS que dominam esse assunto sequer têm condições de fazer cartilhas, ou quando fazem cartilhas são dezenas de páginas que não ficam claras para ninguém. Na verdade, a maioria das pessoas não entende as regras, muitos se limitam a verificar se a empresa está pagando ou não, contribuindo ou não para o INSS, se verificam a refazer contas de tempos em tempos para ver onde vai chegar o resultado do seu esforço. É válido, nós temos que contribuir para o INSS, o trabalhador tem que contribuir porque aí há uma figura do seguro social que traz benefícios que o seu plano de previdência não vai trazer. Se você se tornar um trabalhador inválido, problema de saúde, tiver que se aposentar de maneira forçosa, você vai ter no INSS uma renda garantida. Se você se afasta por uma licença maternidade, o INSS garante para você esse tipo de ganho que a empresa não daria. No fundo, é importante contribuir, mas a questão é, você sabe se com o INSS você vai conseguir manter sua renda futura? A resposta é que provavelmente não, é quase certo que não. Hoje quem se aposenta pelo INSS, mesmo que tenha contribuído pelo teto, começa ganhando muito mais do que o salário mínimo, mas existe uma regra bastante injusta, a meu ver, em que quem ganha um salário mínimo tem uma determinada correção, quem ganha acima de um salário mínimo tem uma correção menor ano a ano. O que vai acontecer? Se você der sorte de viver até os 100, 110 anos de idade, cada ano aquele ganho a mais que você tem em relação ao salário mínimo vai diminuindo e a única coisa que o governo garante para você é um salário mínimo. Se o governo só garante o salário mínimo, o ideal é contribuir com o mínimo necessário para ter esse salário mínimo e buscar outras alternativas. Nós vamos aprofundar essa estratégia ao longo do nosso curso também. Com relação ao sacrifício planejado, você se conscientizou, você sabe que tem que reduzir os gastos, tem que construir uma poupança futura, tem que chegar num certo objetivo. Será que mesmo esse sacrifício planejado é suficiente? Vou fazer uma simulação aqui para você para mostrar que provavelmente não será. Imagine o seguinte, você determinou que a sua renda futura tem que ser, digamos, de R$10.000. Você quer se aposentar, quer viver no futuro com R$10.000. Essa seria a sua renda. Como que você chegou a essa conclusão? Como que você chegou à conclusão dos R$10.000? Isso é parte do trabalho que vamos fazer ao longo do curso. Nós estamos na fase de conscientização desse curso, em que temos que entender o que é qualidade de vida, quanto custa a qualidade de vida, o quanto queremos evoluir nessa qualidade de vida ao longo do nosso viver. Por isso, por enquanto, vamos entender que R$10.000 é uma estimativa que já levou em consideração uma certa evolução.
para se aposentar com 10 mil, hoje você tem que estar vivendo com menos do que esse valor. Se 10 mil é a renda que você espera ter. Como chegar nessa renda? Vamos lá. Uma estimativa que eu posso fazer é que você vai ter que criar ao longo da sua vida um patrimônio de 2 milhões de reais. Gustavo, primeiro, como é que você chegou nessa conta? Nós faremos juntos essa conta nos próximos módulos do curso. Você vai determinar, com base nos investimentos, com base na sua capacidade de poupança, qual será o esforço para chegar nesses 2 milhões de reais. Hoje, de maneira bem generalista, para ter uma renda de 10 mil reais por mês, 10 mil reais equivalem a 0,5% de um patrimônio de 2 milhões. É um cálculo bem arredondado, bem simplificado do objetivo a ser alcançado para chegar na aposentadoria com essa renda. Então, considerando que o seu patrimônio tem que ser de 2 milhões, a questão é como construir, com quais investimentos? Estudaremos isso. Porém, uma vez que você determinou os investimentos, determinou a sua estratégia para chegar nos 2 milhões, perguntas que podem ser colocadas. Com 2 milhões, digamos que o objetivo para chegar nesses 2 milhões aqui seja poupar por mês R$700. Uma continha também aproximada. Com inteligência financeira pode ser menos do que esse valor, com menos inteligência financeira talvez um pouco mais, mas estou dimensionando aqui que uma pessoa que poupe R$700 por mês chegará dentro de um certo prazo, não é o caso agora de discutir se o prazo é 30 anos, 25, 20 anos, a inteligência financeira vai determinar o quão distante vai ser esse prazo, mas digamos que você chegou à conclusão que tem que poupar R$700 por mês e já começou a fazer esse processo. Questão, é suficiente? Pode não ser por alguns motivos. Primeiro, você consegue garantir esses R$700 por mês durante o prazo que você se comprometeu a poupar? Ah, consigo, Gustavo. Será? Sua vida vai mudar nos próximos anos. Não importa se você tem 25, 30, 35, 45, 50 anos, a sua vida sempre está em transformação. Sempre surgirão fatos novos, sempre surgirão demandas novas sobre o seu dinheiro. Esses R$700 podem ser viáveis hoje, mas o quão preparado você está para que esses R$700 ou mais sejam viáveis daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, 15 anos. É um ponto de preocupação que nós vamos trabalhar. Outro ponto importante, 10 mil reais hoje, 2 milhões daqui a X anos, R$700 por mês. Um elemento que pode inviabilizar o seu plano é a inflação. Hoje, com 2 milhões, você compra um belo apartamento, você compra uma pequena frota de carros, você faz talvez 10, 20 viagens sensacionais pelo mundo. O que você conseguirá comprar com 2 milhões daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? 25 anos. A inflação é um elemento de ameaça ao seu projeto. O quão preparado você está para acompanhar a inflação, para adequar esses números para a inflação? Esses 2 milhões têm que ser corrigidos todo ano. Esse ano você quer alcançar 2 milhões. Ao final do ano que vem pode colocar pelo menos mais uns 10%. 2 milhões e 200 e corrigir isso regularmente. O seu projeto tem que envolver essa correção. O seu projeto tem que envolver a atualização desses R$700 por mês. Qual indicador você segue? Pode ser o IPCA, o IGPM, o Índice Nacional da Construção Civil. Qual indicador? O quanto esse indicador realmente reflete as mudanças no seu gasto de vida. Pode ser que o seu gasto de vida tenha uma evolução diferente dos indicadores de inflação normalmente utilizados pela população, pelos economistas, pelo governo. Então, qual indicador você vai utilizar? Nós construiremos nosso próprio indicador ao longo das próximas aulas. O importante é entender que mesmo que você tenha uma condição planejada, mesmo que essa construção de riqueza se baseie em coisas reais, estou construindo minha riqueza com imóveis. Será que você vai ter o desempenho que você espera com imóveis? Você está acompanhando o mercado? Gustavo, eu não faço investimentos desse tipo, eu estou montando uma empresa. Minha empresa me gera renda, hoje ela me rende os 10 mil reais por mês. Será que essa empresa realmente vai ter valor no futuro a ponto de você conseguir perpetuar esse ganho para você? Será que a empresa não vai perder valor num certo momento? O quanto que essa empresa depende da sua atividade profissional nela? O quanto que você é um trabalhador de você mesmo? Isso pode comprometer completamente sua condição de ter esse ganho no futuro. Chega uma hora que você pensa em parar de trabalhar e sua empresa não tem valor para ser vendida. Isso compromete completamente a sua história de vida e te obriga a voltar para aquele rendimento pífio do INSS. A questão é,
como ajustar os seus planos para não cair nas pegadinhas de não garantir a sua renda, de não fazer uma conta errada, de não esquecer de atualizar isso pela inflação, de ter uma estratégia simples de acompanhamento recorrente, uma inteligência que transforme o seu recurso ao longo do tempo, seu patrimônio ao longo do tempo, isso é parte da inteligência financeira que a gente constrói a partir de agora. Para você saber o quão preparado está para colocar em prática esse projeto, eu preparei um teste para você. Esse teste está pronto para download, disponível para você baixar aqui embaixo desse vídeo. Responda com sinceridade esse teste, compartilhe o seu resultado, suas dúvidas, seus questionamentos. Não, esse teste não funciona para mim. Coloque no nosso Facebook, no nosso grupo fechado, para que você tenha como trocar com os outros participantes desse curso reflexões sobre o resultado que você encontrou. O teste vai dizer o quanto você está preparado para a sua aposentadoria, entre aspas, ou equivalente, e nós vamos trabalhar em cima disso ao longo do nosso curso. A reflexão é importante. Nos vemos na próxima aula.